Nesse vídeo eu vou te ensinar a traçar um plano de investimento super simples que se adeque às suas necessidades, à sua tolerância a risco e ainda assim seja extremamente rentável no longo prazo. Então, para a gente fazer isso, eu vou estar usando aqui o Excel, que fica mais fácil de mostrar para vocês o que é que eu quero passar, beleza? Então vamos lá. Se dá para dar um zoom, fica melhor. O primeiro passo para a gente traçar um plano de investimento é definir o Asset Location. Asset Location nada mais é que a alocação de ativos. Aqui a gente vai definir quais classes de ativos a gente vai distribuir o nosso patrimônio. Ou seja, esse aqui é o meu Asset Location, tá? Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Mas então, basicamente, você vai definir se você quer ter 50% em ações, 30% em fundos imobiliários, ou se você quer ter mais renda fixa, mais títulos públicos. Então, qual é o princípio-chave para a gente estabelecer um bom Asset Location? É definir a nossa tolerância a risco. Eu tenho uma tolerância a risco bem alta, então eu consigo ter bastante espaço no meu portfólio em renda variável. Porém, dependendo das suas circunstâncias, pode ser que você precise de mais renda fixa. Isso é super normal e não tem problema nenhum. Então, o meu Asset Location como é? Eu tenho aqui 68% em ações, 18% em ETF, que é fundo de índice, é renda variável também, 8% em ações e 6% em títulos públicos. Então daria aí algo entre 86% em renda variável e 14% em ouro e títulos públicos. Então, como é que você vai fazer essa definição para você? Basicamente, tem um modelo que é o Gustavo Cerbasi que ensina no livro dele, que é a regra dos 100. Você vai pegar 100, subtrair a sua idade e o que der vai ser o total que você pode investir em renda variável. Então, basicamente, aqui eu coloquei 27, mas se você tiver 70 anos, aí você pode investir 30% em renda variável. Então, esse modelo aqui, ele faz sentido até certo ponto, porém eu não acho que apenas a idade seja um elemento suficiente para você definir o percentual de renda variável. O que é que vai influenciar aqui além da idade? Vai influenciar se você é casado, se você tem filho, se você mora de aluguel, a sua tolerância a risco, os seus planos, se você quer viajar, se você não quer. Tudo isso vai influenciar no seu percentual de renda variável, no seu percentual de títulos públicos. Então, eu acho que a idade, esse modelo aqui, utilizado por Gustavo Cerbasi, ele faz sentido, porém não é suficiente. Você, além disso, tem que definir outros parâmetros que vai te ajudar a definir quantos por cento você vai colocar em cada classe de ativos. Então, beleza, Asset Location, alocação de ativos, a gente vai definir quantos por cento do nosso portfólio vai ficar em cada classe de ativos. Ações, fundos imobiliários, ETF, títulos públicos. Depois que a gente traça isso, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é Security Selection. O que é que a gente vai fazer aqui? Lembra que a gente definiu aqui as classes de ativos? Então, no Security Selection, a gente vai definir quais ativos estarão dentro de cada classe de ativos. Porque, assim, quando a gente fala de ações, a gente tem 400 ações na bolsa. Então, a gente vai definir quais ações estarão aqui nessa alocação de ativos. A gente não precisa definir exatamente logo de cara quais vão ser as ações exatamente, mas é bom a gente ter uma ideia, pelo menos, dos setores que a gente vai ter, nesse caso, né, das ações. Ou seja, se a gente está falando de ações aqui, então, eu vou ter o setor financeiro, vou ter setor elétrico, vou ter setor de saúde, e a gente define isso em porcentagens também. A gente faz isso para todas as nossas classes de ativos. Então, nos títulos públicos, a gente vai definir quais títulos públicos a gente vai ter. Tem o IPCA, tem o pré-fixado e tem o Selic. A gente vai definir quantos por cento vai ter em cada um desses, quais vão ter. O ETF, a gente vai definir, se você tiver ETFs, claro, no seu Asset Location, aí você vai definir quais ETFs vão ter. Se for fundos imobiliários, você define quais os fundos imobiliários e por aí vai. Então, aqui eu dei um exemplo, esse daqui é o que eu uso na minha carteira, tá? Esse aqui é a minha carteira de investimento e aqui é a minha carteira também. Quando a gente fala de ETF, eu tenho esses dois aqui, ó, BOVA11 e Small 11. Então, quando a gente divide isso aqui, aí no caso seria pegar a partezinha só de ETF e a gente dividir em duas partes. Seria BOVA11 e Small 11, em quais ativos vai ter nessa alocação. Eu coloquei esse outro gráfico que talvez fosse ficar mais fácil. Deixa eu diminuir o zoom. Esse daqui, basicamente a mesma coisa, seria BOVA11 e Small 11.
você vai definir isso. Então, depois que você definir isso, o seu Security Selection, é muito importante também a gente abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de escolha de ações, a maioria das pessoas não tem condições de tempo nem viabilidade disponível para realmente escolher meticulosamente uma carteira completa de ações ou de fundos imobiliários. E por que isso acontece? Basicamente, para você escolher uma ação, você analisar uma ação, tem que levar várias coisas em conta. Os indicadores da empresa, o balanço, a contabilidade da empresa, fatores macroeconômicos, o setor, você tem que entender o setor que a empresa está inserido, como ela gera lucro. Então, assim, são muitas informações que a gente tem que estudar e para a grande maioria das pessoas isso não é algo muito viável. Então quer dizer que eu tenho que deixar de investir na bolsa? Não, não é isso. A gente tem algumas outras opções para a maioria das pessoas, que a primeira delas é a casa de análise. Basicamente, a casa de análise, você vai pagar alguém para ela analisar, montar uma carteira de ações para você. Basicamente isso. Sendo que casa de análise é caro. Digamos que uma assinatura em média de uma casa de análise boa custa entre R$50, em média R$50. Isso para a maioria das pessoas, por mês, tá? Isso para a maioria das pessoas é completamente inviável, você tirar R$50 do seu investimento mensal só para casa de análise. Vamos dar um exemplo aqui, se você fosse investir R$500 e R$50 fosse para a casa de análise, você já ia perder 10% do seu investimento. E lembrando que a Selic está rendendo 5.000% ao ano, né? E você ia perder 10% ao mês. Então realmente é algo inviável para a maioria das pessoas. Mas digamos que você fosse investir, sei lá, R$5.000, aí R$50 já seria bem mais viável, né? Seria 1% do seu investimento, já é algo que é tranquilo. Se você não sabe, casa de análise, que basicamente, né, tem uma que é bem famosa, que é Empíricos, tem outra Suno Research. Então, são empresas que vão fazer relatórios, montar carteira de investimentos de ações, de fundos imobiliários, de títulos, e basicamente você segue aquilo ali, que são analistas profissionais realizando esse trabalho para você. Então, essa opção aqui não é viável para a maioria das pessoas. A gente tem outra opção, que é o FIA, né? Fundo de Investimento em Ações. É uma boa opção. A gente tem vários ótimos fundos, mas é que tá. A grande maioria dos fundos perde para o mercado. A grande maioria dos gestores de fundos perde para o mercado. E além disso, além de perder para o mercado, você paga uma taxa relativamente alta ao ano e ainda paga uma taxa maior ainda, que é a taxa de performance, né? Que é algo tipo, sei lá, 20% do que rendeu a mais do Ibovespa. Então, FIA não é uma alternativa tão cara assim, mas não é tão confiável, né? Você tem que confiar muito no gestor para investir em um fundo de investimento em ações, porque a maioria dos gestores vai perder para o mercado. Então a gente chega na opção que eu mais gosto, que é ETF. No ETF, a gente basicamente está investindo em um fundo de índice, né? Ou seja, a gente vai ficar na média do mercado. O que é um fundo de índice? É um fundo de investimento que é negociado na bolsa, a gente compra ele com um tickerzinho, ó, BOVA11, MOL11, a gente compra ele na bolsa, no home broker, e ele vai tentar replicar o índice. No caso do BOVA11, ele vai tentar replicar o índice Bovespa. No caso dos MOL11, ele vai tentar replicar o índice das small caps, das ações pequenas da bolsa. E nesse outro que eu coloquei aqui, é o IVBB11, isso aqui é sensacional. Ele replica o S&P 500. Ou seja, esse fundo aqui ele vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você compra esse fundo aqui, que uma cota dele hoje em dia é R$130, eu acho, você basicamente está investindo na Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Wells Fargo, Goldman Sachs, ou seja, são as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, vamos ter uma carteira aqui teórica de índice. Basicamente, se você fosse se expor a renda variável, uma carteira que eu acho legal para você montar, essa daqui, ó. Você deixar 40% no BOVA11, 40% SMAL11 e 20% IVBB11. Isso aqui é completamente teórico, você não precisa seguir isso aqui. Pode deixar mais no SMAL11 ou no IVBB11 ou no BOVA11 se você quiser. Tem outros fundos de índice também, não só esses, a gente tem também fundo de índice de ouro, ETF de ouro. A gente tem ETF das empresas mais pagadoras de dividendos, tem ETF das empresas do setor financeiro, do setor elétrico. Então, tem vários ETFs que você pode escolher e que na maioria das vezes você vai se dar melhor do que a maioria das pessoas e a maioria dos gestores.
Então, quando a gente está falando aqui de Asset Location, Security Location, vocês podem ver aqui que a gente trabalha com esse gráfico de pizza, porque ele é muito útil para a gente traçar as nossas porcentagens aqui de alocação de ativos. Então, para você fazer isso aqui no Excel, é bem simples, tá? É só você colocar as informações, vir inserir e colocar aqui em gráfico. Tem aqui as opções de gráfico de pizza. Ou se você quiser, eu vou tentar dar uma forma de disponibilizar essa planilha para você, mas realmente isso aqui é algo bem simples, eu fiz em 5 minutos. Então, mas ainda tem o último passo, tá? Esse aqui, Set Location, primeiro passo, Security Selection, segundo passo. E a gente chega no Market Timing. Market Timing, ele é uma parte mais especulativa, que para a maioria das pessoas que tem um foco no longuíssimo prazo, não vai sentir tanto efeito assim. Market Timing vai definir basicamente quando que a gente vai investir em determinado ativo. É algo um tanto quanto especulativo, né? Que seria basicamente tentar prever crises, ou tentar prever algum ciclo, né? Sei lá, eu acho que essa ação agora vai entrar em queda por conta disso aqui, então não vou comprar ela agora, né? Então, basicamente é você especular, especulação pura, sendo que tem um caso específico que o market timing ele é extremamente importante, não pode ser deixado de lado. E esse caso aqui, ó, o market timing ele é extremamente importante para empresas cíclicas. O que é uma empresa cíclica? Basicamente, a empresa cíclica é uma empresa de commodity. Commodity nada mais é do que recurso natural. Então, petróleo é commodity, minério de ferro é commodity, Suzano, no caso aqui, papel e celulose é commodity. Então, as commodities, elas seguem um ciclo. Então, basicamente, quando a gente investe em uma empresa dessa, a gente tem que estar consciente de que ela pode estar na ponta de um ciclo, né, e pode começar a cair futuramente, e pode cair muito rápido. Você tem que ter muita cautela quando você está investindo em uma empresa cíclica. Porque, vou dar um exemplo aqui básico, que é a de Suzano. Eu investi nessa empresa há 2 meses atrás. Eu comprei essa empresa quando ela estava com a cotação de R$28. Atualmente ela está R$35. Sendo que, para você ter uma noção, há 6 meses atrás, aproximadamente, ela estava custando R$50. Então, quem investiu há 6 meses atrás, perdeu muito dinheiro. Quer dizer, perdeu só se vendeu, né? Mas está tendo uma desvalorização muito grande agora. E pode ser que, sei lá, demore anos para a empresa voltar, a cotação da empresa voltar a ser R$50, ou pode ser que nem chegue. Então você tem que ter muito cuidado quando você está investindo em empresa cíclica, porque você pode comprar na ponta errada do ciclo e sofrer uma grande desvalorização muito rápido. Então, o que é que a gente tem que levar em conta quando vai investir em empresas cíclicas? Primeiro, tem que entender o ciclo da commodity. Você entende qual é o ciclo da celulose? Você entende qual é o ciclo do minério de ferro? Você tem que saber isso, você tem que estudar isso, porque se você for investir em uma empresa dessas sem saber isso, você corre esse risco altíssimo de ter uma desvalorização muito rápida. Então, ter um timing, market timing, quando está falando de empresas cíclicas, é extremamente importante. Você tem que realmente saber quando é que está a hora certa de comprar, para você comprar na ponta certa do ciclo, tá? Então, basicamente é isso. É dessa forma que você consegue traçar um plano de investimento muito efetivo. Esse modelo aqui, quem definiu foi um cara chamado John Bogle. Depois você pode pesquisar o nome. Deixa eu digitar aqui para você ficar mais fácil. John Bogle. Foi esse cara que definiu esse modelo. E é extremamente eficaz, tá? Você consegue ter uma organização muito grande quando você faz dessa forma o seu Asset Location, o seu Security Selection principalmente. E agora tem um detalhe que eu vou destacar. A gente está falando aqui de renda variável, né? Principalmente. O que acontece? A renda variável, quando, por exemplo, digamos que as suas ações esse ano valorizem, digamos, sei lá, que 10%. Então, se as suas ações valorizam, tecnicamente, a porcentagem de ações na sua alocação de ativos vai ter uma maior representatividade. Porque agora você se valorizou, né? Então cresceu o número, o seu investimento em ações cresceu. Então, digamos, sei lá, que as nossas ações, elas agora passou um ano e agora as minhas ações estão tendo uma participação de 75% na minha carteira. O que isso significa? Eu vou tentar um jeito de colocar esse percentual de volta para 70%, que é o que eu busco sempre, né? Tá 68%, falta um pouquinho. Então eu tenho que colocar isso pro ideal
para você seguir à risca o seu plano de investimento. Se você definiu que você quer ter 50% em ações e agora suas ações valem 70%, você vai ter que ou vender ações, que eu não recomendo, ou investir mais nas outras classes de ativos. E você pode fazer isso basicamente, por exemplo, você tem agora a sua renda mensal para investir, né? Você destina menos para ações e mais para as outras classes de ativos, para você crescer a representatividade deles na sua carteira e conseguir manter o balanço da sua carteira que você definiu. Isso aqui é o que eu quero que vocês peguem. Você tem que traçar um plano de investimento e seguir ele à risca, porque é isso que vai te dar uma segurança. Você vai conseguir dormir tranquilo no longo prazo quando você está definido dessa forma. Se você definiu que aceita ter volatilidade em 40% do seu patrimônio, você tem que deixar isso seguir sua risca, né? Digamos, sei lá, agora a bolsa está em alta, você chegou a 50%, aí você, pelo sentimento, né, pela euforia, vai deixando isso rolar e dá uma volatilidade maior, você perde e você desvaloriza o seu patrimônio e isso não vai te fazer bem. Então é importante que você siga isso à risca, tanto o seu Asset Location, tanto o seu Security Selection. Aqui, quando a gente está falando de Security Selection, basicamente a gente vai tratar os setores, tá? Não necessariamente os ativos. Aqui eu coloquei BOVA11 e SMAL11 porque quando a gente fala de ETF é muito mais abrangente, mas se a gente fosse falar de ações eu poderia definir aqui, ó, dos 67%, colocar 10% no financeiro, 10% elétrico, 10% sei lá, saneamento e por aí vai. Então basicamente esse foi o vídeo. É assim que você pode traçar o seu plano de investimento e é dessa forma que você consegue ter organização dos seus investimentos, tá bom? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.